E eu já estou aqui no estúdio do canal Boa Vida, recebendo a Ana Cláudia e o Gustavo, para a gente falar um pouco a respeito deste livro, O Abismo das Rosas, que está aqui em minhas mãos, e também sobre o trabalho que é desenvolvido pela associação. Gustavo, obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio, né? Por que é que você decidiu escrever este livro? Assim, eu tenho um certo apreço assim, pelas questões que eu tento desenvolver no livro, né, que é um pouco o autismo, a esquizofrenia, essas questões da própria psicologia. E eu acho muito interessante assim, a escrita, né, ela te dá uma liberdade muito gostosa de você poder viajar assim, nas suas ideias e tal. E eu não sei, eu acho que eu estava com alguns amigos assistindo filme, lendo livro, não lembro, na minha cidade, e aí eu falei assim, vou tentar escrever um livro, né? E aí com algumas ideias avulsas, algumas coisas que vieram à cabeça, eu fui estruturando a história e foi dando certo. Sei. Eu li aqui na aba do livro, você é natural do Paraná, Sim, né? Mas você está morando aqui em Dourados? Moro em Dourados. O que você está fazendo aqui? Eu faço o curso de Relações Internacionais pela UFGD, né? Estou terminando esse ano agora, e aí eu pretendo mais para frente fazer uma pós na área, tal, alguma coisa do tipo. Sei. Tá. E o livro é o seu primeiro trabalho? Já impresso, tudo, você está programando um lançamento. Sim. Faz um resumo para a gente do que tem aqui dentro. Tá, assim, ele é um livro que ele vai por uma linha, né, assim, ele é um romance, ele vai por uma linha, e aí o final ele dá uma volta que você acaba percebendo diversas coisas dentro do livro que, na verdade, é bem complexo, assim, de explicar a pessoa. Sim. Mas eu tento desenvolver bastante, assim, duas ideias principais. Essa ideia do autismo, né, que eu sou super interessado, assim, pelo assunto, e a ideia da tristeza enquanto parte do ser humano, assim. Então eu tento chamar a atenção para o fato, assim, eu acho que o autismo tem bastante isso, assim, não é porque a pessoa é triste que ela é infeliz, entendeu? Eu acho bastante interessante. É uma ideia complexa, mas que eu tento desenvolver no livro. E que a tristeza em si, filosoficamente falando, ela faz parte da nossa vida. Então, você tem que se acostumar a ela para poder crescer. Você precisa cair para poder se levantar. Eu tento colocar bastante isso no livro. O autismo eu acho interessante porque eu acho que a gente tem que aprender muito mais com eles do que eles com a gente. Eles têm essa simplicidade de entender os detalhes nas coisas, na vida em si, é uma coisa que a gente perde com o tempo, né? Conforme a gente vai crescendo. Por isso que eu acho bastante interessante. Você tem algum parentesco ou alguma relação de amizade com alguma pessoa que é autista? Não, eu não tenho, mas assim, eu não sei se... Eu tinha um amigo que era meio autista, só que eu não vou lembrar... eu lembro que eu era bem pequeno, assim, eu lembro que eu tive pouco contato com ele, mas que eu me encantei bastante, assim, apesar de ser muito pequeno, eu gostei bastante. Não sei se é por causa disso ou por causa dessa minha vontade de entender mais psicologia e tal, mas... Você acha que, tipo assim, essa curiosidade talvez é que te levou a se interessar pelo tema? Eu acho que sim, E aí desenvolver as ideias da filosofia e tal, que são coisas que eu gosto bastante, assim. Aqui no estúdio também está a Ana Cláudia, que é a presidente da Associação dos Pais e Amigos de Autistas da Grande Dourados. Ana, obrigado por você ter vindo, né? Como é que você avalia, por exemplo, isso que o Gustavo colocou? A pessoa que ele não tem nenhum relacionamento assim mais próximo com uma pessoa autista, né? E na associação de vocês tem pessoas que têm familiares, né? Como no seu caso, mas também tem amigos, né? O que leva uma pessoa a se interessar pelo tema? Eu acho que, como ele falou mesmo, o contato com a pessoa autista, ela acaba influenciando essa outra pessoa. Por quê? Porque conforme você vai tendo esse contato, você vai se afeiçoando com a criança. Até as pessoas que trabalham com nossas crianças, a gente fala os amigos, porque os professores que estão com as nossas crianças, eles acabam, de certa forma, se apaixonando por eles. Certo. Então, quando você começa a trabalhar com eles, você vê que o mundo deles não é tão complicado. Você vê que eles são tão inocentes, eles não têm maldade, eles trabalham, o que eles fazem, o que eles demonstram, é o que eles sentem mesmo. Então a gente acaba se apaixonando por eles. Eu sou mãe, então é meio complicado de falar, mas a gente tem várias pessoas que quando começam a trabalhar com eles,
gostam e continuam, e procuram se aperfeiçoar, a fazer cursos, a entender o mundo deles, né? Sim. Você é mãe, é menino ou menina? Eu tenho um filho, ele tem 10 anos. Certo. E como é que é a vida de uma mãe com um filho autista? Você tem que acostumar, é meio complicado, né? Quando eu descobri o autismo do meu filho, ele tinha 2 anos e meio. Então, uma das principais características do autismo é a ausência da fala. Então, com 2 anos e meio, ele falava algumas palavras, então você fica muito preocupado, não está falando, será que não algum problema da fala, você leva no fono, né? E aí você vê que não é só a fala, tem também o contato com as outras crianças são diferentes. Ele não brinca que nem as outras crianças, Sim. Ele não consegue ter uma interação. Então, com 2 anos e meio, eu levei ele para fora e consegui o diagnóstico dele de autismo, né? Então, nessa hora, como você perguntou, como é que é ter um filho autista, é muito complicado, porque aquilo que você sonhou para o seu filho, aquilo que você idealizou, porque quando você tem um filho e que ele nasce já com alguma deficiência, você já sabe, mas não, você vai descobrir o autismo depois de 2 anos e meio. Então, você tinha um filho perfeito, a partir dali você não tem mais, você já, aquilo que você pensou não é mais aquilo. Você tem que pensar outras coisas. Aquilo que era importante não é mais. Você vai ter que... A principal importância é você fazer com que ele seja incluído na sociedade, que ele tenha uma vida digna. E para o autismo é muito complicado. Você vai ter que ensinar tudo para ele. Você vai ter que ensinar ele a comer, você vai ter que ensinar ele a ir ao banheiro, a ele a se vestir. Você tem que ensinar ele a brincar, o que é natural para as outras crianças. Então, hoje o meu filho tem 10 anos, ele fala algumas coisas, ele consegue me pedir algumas coisas, mas ainda não tem uma fala que nem as outras crianças. Ele não tem uma conversa que nem uma criança normal. Mas ele faz fono desde os 2 anos e meio para ele estar me passando isso que ele passa hoje. Sei. Então, por isso que a gente na associação bate muito nesse tema de trabalhar essa criança bem cedo. Porque aquelas crianças que não têm nenhum tratamento, nunca vão falar, às vezes nunca vão falar, não vão... Tem criança adolescentes hoje, autistas, que usa fralda, porque não foi ensinado. Então, as nossas crianças na associação, hoje, elas têm esse trabalho. As mães que não têm condição de pagar, a gente faz as reuniões com as mães e nós passamos a nossa experiência para elas, como deve ser feito, o que pode ser feito para facilitar a vida dessa criança. Certo. A associação ela é formada por quantas pessoas? Olha, nós temos pais, uns 30, mas nós temos hoje muitos amigos. Eu acredito que em torno de mais de 60 pessoas. E quando a gente tem também trabalho de divulgação, a gente consegue reunir bastante pessoas também das universidades. Sim. Hoje, a gente está sendo muito procurado pelas universidades. Por quê? Até para a formação dos profissionais que estão nas universidades, na área da pedagogia, da psicologia, da educação física e de outros cursos também, nutricionista. Então, hoje eles nos procuram porque tem a disciplina da educação especial. Então, hoje nossas crianças também, a gente ajuda eles e eles nos ajudam. Então, é uma parceria que está começando a dar certo. Vocês têm alguma estatística, algum levantamento? Quantas pessoas autistas vivem em Dourados? Eu acredito que é em torno de 200. 200? Eu acredito que sim. Só que, como Dourados é muito grande, tem aqueles pais que têm mais possibilidade de tratamentos, que têm mais condições financeiras, que pode levar em vários profissionais, né? E também não precisa estar divulgando, porque a nossa maior parte de estar divulgando, de estar falando que existe crianças autistas em Dourados, é porque nós precisamos de um lugar específico para tratar eles. Certo. Nós precisamos que a sociedade entenda que existe crianças autistas em Dourados, existe adolescentes autistas. E que eles precisam entender eles para que eles possam ser incluídos. Porque não adianta saber que tem, mas tá para lá, tá na casa de alguém. Eu sei, eu conheço tal autista. Ele está lá com o pai dele, a família dele, mas ninguém sabe como lidar com ele. Ele não sai.
essa criança, este adolescente, não frequenta a escola? Olha, as nossas crianças da associação, a gente faz um trabalho também de estar inserindo as nossas crianças no ensino regular também. Então, todas as nossas crianças estão no ensino regular. Por quê? Porque é lá que elas vão aprender também o normal. Aprender a conversar, aprender a comer com os coleguinhas, aprender a ter amigos, que é muito difícil para eles. Mas em escola tradicional? Tradicional. Só que todos com uma professora auxiliar. Ah, é? Todas as nossas crianças da associação têm uma professora auxiliar. Isso também é uma parceria com a prefeitura. A gente entrou em contato com eles desde o começo, mesmo antes de ter uma lei, que hoje já tem uma lei que garante isso para os autistas, né? Mas mesmo antes a gente conseguiu passar para a Secretaria de Educação a necessidade desse professor. E eles ficam 2 anos com o mesmo aluno, depois se faz um rodízio. Sei. Então a gente procura sempre estar com aqueles profissionais que já trabalham com as crianças autistas. Ah, tá. E existe uma lei sobre isso? Hoje já existe uma lei que determina várias coisas para o autismo, inclusive o profissional para estar auxiliando na sala de aula. É lei nacional? É nacional. Ah, muito bem. Essa lei foi de 2012, finalzinho de 2012. Então, assim, isso também foi um trabalho feito pelos pais, encaminhado, porque todo mês de abril a gente vai para a rua, a gente faz o Dia Mundial do Autismo, né? E nesse dia a gente pede a garantia dessas leis, a gente informa a população, a gente faz adesivagem nos carros, pede. A associação tem uma sede? Nós temos uma sede. Ah. É cedida por enquanto, né? Onde a gente se reúne, onde fazemos as nossas reuniões. Onde fica? Fica ali ao lado da Metalúrgica Dourados, no Alto do Indaiá. E a gente se reúne lá, tem um espaço onde a gente pode fazer algumas atividades com as crianças, todas com voluntários. Né? Esse ano a gente conseguiu um projeto muito bom, que é da ecoterapia. É uma parceria com a Polícia Militar. A Prefeitura também nos cedeu uma professora e alguns estagiários para a gente desenvolver esse projeto. Então, a gente tem em torno de 20 crianças fazendo ecoterapia. Essas profissionais a gente mandou para Brasília, fizeram o curso de ecoterapia, trabalham em cima da criança autista mesmo.